Em 2021, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou um investimento entre 10 e 15 bilhões de dólares por ano em um único projeto. E já antecipou que esse investimento deve continuar nos próximos 10 anos, independente de dar certo ou não. Olha, uma única empresa pretende investir em até 2031 mais de 100 bilhões de dólares, quase meio trilhão de reais nisso. A aposta dos caras nessa ideia é tão forte que o próprio nome da empresa, que era Facebook, mudou para fazer referência ao projeto. Agora, como você sabe, o Facebook se chama Meta. E esse investimento todo que eu estou falando, claro, é no chamado metaverso. Uma proposta que para alguns é o futuro da humanidade e para outros é a ideia mais aleatória ou perigosa da história. Será o princípio do fim? Para a gente entender as promessas e o perigo dessa coisa e por que o tio Zuck está despejando toneladas de dinheiro nela, a gente tem que entender primeiro o que é exatamente um metaverso. Não só isso, mas entender duas coisas que podem definir o sucesso e o fracasso dele: a realidade virtual e a Web 3.0. Então bora! O metaverso, na verdade, não é uma invenção do Facebook. O termo apareceu pela primeira vez em 1992, num livro de ficção científica chamado Snow Crash, de Neil Stephenson. No livro, o metaverso é um mundo virtual online, onde as pessoas acessam usando óculos ultra tecnológicos e lá cada um pode definir o seu próprio nome, aparência e coisas do tipo. Hoje isso nem parece tão futurista mais, mas na época a internet ainda estava começando a engatinhar. Pra você ter uma ideia, em 94, 2 anos depois do que esse livro foi lançado, só tinha um serviço comercial de internet no Brasil, a Alternex, que funcionava no Rio de Janeiro. Se você morasse em outro estado, até dava para usar a internet, mas teria que pagar um interurbano. E aí, a partir desse conceito da ficção científica, várias pessoas começaram a tentar transformar essa ideia em um fato científico, algo que realmente desse para fazer no mundo real. E bem antes do Facebook, várias empresas já tinham criado algo que poderia se chamar metaverso. Um dos mais famosos talvez seja o Second Life, lançado em 2003. O Second Life, como o próprio nome diz, é uma espécie de vida paralela ou segunda vida, simulado em um ambiente virtual e em terceira dimensão, onde você pode criar o seu avatar, comprar uma casa, arrumar um emprego e até ir num culto. Apesar de parecer um jogo online tipo um RPG, o Second Life não é propriamente um jogo, porque a ideia não é passar de fase, fazer missões ou coisas do tipo. É simplesmente existir ali, fazer o que você quiser, interagir com outras pessoas, comprar e vender coisas, enfim, ter uma vida normal, mas num ambiente virtual. E é basicamente assim que se define o metaverso, um espaço virtual compartilhado que replica a vida social das pessoas, só que com infinitas possibilidades adicionais, tipo voar, soltar magia ou até ser um robô. Agora é importante dizer que dá para fazer isso tudo mesmo sem os óculos ultra tecnológicos do Snow Crash. O Second Life mesmo é acessado pelo computador e você controla suas ações com mouse e teclado simples. Mas assim, já que é para simular a nossa experiência da realidade, quanto mais imersão, melhor. E é aí que entra a primeira tecnologia um tanto polêmica que pode salvar ou condenar o futuro do metaverso: os aparelhos de realidade virtual. Uma das primeiras coisas que o Facebook fez quando começou a apostar no metaverso foi comprar uma empresa que desenvolvia óculos de realidade virtual. O investimento foi de 2 bilhões de dólares e na época o Mark justificou essa compra dizendo que o celular era a plataforma do presente, mas que o óculos seria a base da plataforma do futuro. Basicamente, o óculos funciona combinando 2 telas de LED, fones de ouvido e vários sensores para dar a sensação de que a pessoa está realmente em outra realidade. Quando o Facebook comprou a empresa lá em 2014, o óculos era um equipamento voltado principalmente para jogos, mas já estava bem claro que o potencial dessa tecnologia era muito maior. Imagina você poder viajar para qualquer lugar do mundo sem deslocar grandes distâncias, ou estudar alguma coisa, tipo anatomia, vendo em detalhes em 3D a coisa que você está estudando. Ou poder simular de forma extremamente realista uma situação profissional, tipo um médico fazer uma cirurgia, ou um policial tentar impedir um crime. Agora, claro que uma tecnologia com tanto potencial de impacto assim, também costuma causar uma certa preocupação. Realmente, outra coisa que já se falava muito sobre realidade virtual, mesmo antes lá do Facebook e outras empresas começarem a apostar bilhões nessa tecnologia, eram os perigos dela. Se você assistiu Matrix, você com certeza já consegue antecipar alguns aí desses perigos. Para começar, a experiência no mundo virtual, onde tudo é possível, pode ser tão atrativa ou até mesmo viciante que as pessoas podem acabar descuidando do mundo real e de questões sociais, por exemplo. Tipo
problemas ambientais ou até mesmo da própria saúde. Além disso, é importante lembrar que esses mundos virtuais, em geral, são criados e controlados por alguma empresa, tipo o próprio Facebook ou Meta. Isso significa que se a gente quiser mudar, por assim dizer, para esses mundos, a gente vai estar ainda mais na mão dessas empresas. Os nossos dados, nossas possibilidades de ação, expressão e tudo mais que você conseguir imaginar. É exatamente nesse ponto que entra um segundo conceito que pode resolver ou piorar de vez esse dilema do metaverso, a Web 3.0 ou Web 3. Web 3 é um conceito meio que aberto ainda, mas é um termo que tem sido muito utilizado para falar sobre o futuro da internet. A ideia é que tivemos a Web 1, que foi a primeira etapa da internet, a gente inclusive falou da história dela lá no primeiro vídeo dessa série, então se você ainda não viu, vamos deixar o card aqui em cima, depois você dá uma passada lá, porque o vídeo ficou bem legal. Depois teve a Web 2, que foi quando o usuário começou a poder interagir muito mais com as páginas e pessoas, até produzindo conteúdos. Foi nessa fase que surgiram as redes sociais e que algumas megaplataformas começaram a dominar a cena, tipo o Flogão, lembra? Claro que o Facebook também faz parte dessa fase, assim como o Instagram, Twitter e outros. E agora finalmente estaria surgindo a Web 3 ou 3.0. De certa forma, a Web 3 seria uma tentativa de resolver alguns problemas da Web 2. E aí uma das principais promessas dessa nova fase da internet é justamente a descentralização. Ou seja, impedir que o potencial infinito da internet fique concentrado, centralizado na mão dessas mega plataformas ou governos, por exemplo. Hoje a gente depende da internet para quase tudo. Então, se a internet tiver dono, por assim dizer, isso significa que a gente acaba dependendo totalmente desse cara. Ele vai ter acesso a todos os nossos dados, nome, data de nascimento, o que você gosta de fazer, quais os vídeos você gosta mais de assistir e quem você vota, provavelmente. E uma infinidade de coisas a mais. Na verdade, isso já acontece bastante. Os Googles e Facebooks da vida já têm acesso a tudo e vivem basicamente de vender esses dados para campanhas publicitárias. Agora, imagina o poder que essas empresas teriam se a nossa imersão na internet aumentasse ainda mais. Se a gente começasse a trabalhar, fazer reunião, assistir filme, fazer exercício, sei lá, tudo isso dentro de uma plataforma tipo o metaverso do Zuckerberg. É por isso que algumas pessoas que gostam da ideia do metaverso, mas por não quererem ficar na mão dessas empresas, elas têm apostado em metaversos Web 3 descentralizados que não entreguem as nossas informações para uma empresa, que sejam livres da intervenção de governos e que deem mais controle e privacidade para os usuários. Hoje, inclusive, já existem alguns metaversos assim. É o caso do Decentraland e do The Sandbox, que, por exemplo, usam da tecnologia blockchain, que falamos no segundo vídeo dessa série, para manter controle dos dados dos usuários nas mãos dos próprios usuários, através de uma autentificação por carteiras digitais. Agora, esses metaversos Web 3 também ainda estão longe aí da perfeição. Isso é uma das principais críticas a eles. Mas o fato do usuário conseguir preservar a sua identidade e, teoricamente, pelo menos o jeito que as coisas estão até agora, parece ser bem interessante. Mas ainda é polêmico. Por quê? Porque essa mesma liberdade que abre espaço para tanta coisa positiva, também pode abrir espaço para as piores qualidades humanas. Como diriam, o paraíso da liberdade absoluta pode acabar virando um inferno. Mas isso tudo ainda está só começando. Metaverso, realidade virtual, Web 3, ainda tem muita água para rolar, muita ideia para testar, muitos projetos para dar certo e muitos para dar errado. Só falta saber qual que é qual. O que você acha? Você é do time do Zuckerberg? Time Web 3? Nenhum dos dois? Ou alguma combinação dos dois? Então comenta aqui embaixo que a gente quer saber a sua opinião. Bom, finalizamos mais uma série e eu quero deixar uma reflexão muito importante para você. Estamos no começo da curva da inovação tecnológica. De fato, muitos projetos podem vingar, mas outros nem tanto. Em todas as inovações, passamos por esse processo. Ao longo do tempo surgiram soluções que geraram apenas hype, outras que não eram tão úteis e acabaram morrendo, e soluções que passaram pela prova do tempo e foram validadas socialmente, como a própria internet. É impossível prever o impacto e as possíveis ramificações disso tudo, inclusive como que a sociedade vai se organizar em torno disso. Para a análise das principais inovações e entendimentos das oportunidades reais, continue nos acompanhando por aqui e nas nossas outras redes. Os arrobas estão aqui embaixo e na descrição desse vídeo. Nossa principal missão é usar o poder tecnológico real para trazer a acessibilidade. Lógico, se inscreve no canal, ativa as notificações. Na próxima série, nós falaremos sobre o impacto da ficção científica na proposição de soluções. Nós estamos animadíssimos para trazer para vocês alguns insights que vão explodir a sua cabeça. Então, obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima.